RTX 3050. Essa placa de vídeo ainda faz sentido para quem quer montar um setup, um computador game em 2024? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre essa placa aqui, que é a RTX 3050 de 8GB. Eu não vou entrar em questão de marca, porque isso é muito de gosto pessoal, de qual marca você vai preferir ou vai comprar. Vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tive utilizando essa placa em um ano. Bom, basicamente eu vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tive com essa placa, se ela me deu algum problema, se me trouxe alguma dor de cabeça, e vou falar um pouco sobre o desempenho em alguns jogos que eu tenho aqui instalado no meu computador, como CS2, Fortnite, GTA V e um pouco de COD. COD para mim foi um problema, mas vou falar um pouco mais à frente quando eu entrar no assunto de COD Warzone. Bom, a 3050, desde o seu lançamento, é uma placa que foi muito hateada, teve muito problema e controvérsia, porque no lançamento foi uma placa, uma série 50, que é a série entrada de qualquer série da Nvidia, 950, 1050 Ti, 3050, e 50 geralmente é a classificação para a placa de entrada da Nvidia. E a 3050 ela lançou com um preço muito alto e ela competia com placas de gerações anteriores, como a 2060, que a 2060 basicamente é o mesmo desempenho da 3050. E a 2060 Super é ainda até mais forte que a 3050. Então por isso ela é uma placa que tem até que bastante hate na comunidade de PC e muita gente não gosta dela. Mas ela não é uma placa horrível, a ponto de não valer a pena de jeito maneira comprar, mesmo se estiver muito barato. Eu vou falar um pouco sobre ela, se vale a pena ou não no final do vídeo, e vou até dar algumas opções de placas que pode competir com ela e que são até melhores pela mesma faixa de valor. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência com essa placa dentro de um ano. Sendo bem sincero, bem franco e direto, eu nunca tive nenhum problema utilizando essa placa, nunca me deu problemas com temperatura, mesmo uma boa parte desse período eu utilizar o PC sem nenhuma ventilação, sem nenhuma fan. A única fan que tinha no PC para poder tirar o ar quente dentro do computador, porém não tinha nenhum airflow, era só o gabinete em si, e nunca tive nenhum problema em quesito de temperatura. Basicamente também não tive nenhum problema fora isso, de às vezes drive dando problema ou qualquer algo parecido. Não tive nada de dor de cabeça com essa placa aí. Também falando um pouco sobre os jogos, todos os jogos que eu queria jogar nessa placa eu consegui rodar, consegui jogar GTA V, Watch Dogs 2, Elden Ring eu consegui jogar nessa placa a 60 quadros, tudo no alto, sem nenhuma queda, tudo estava ainda. Joguei esse jogo um pouco em live ainda também e não tive nenhum problema jogando o Elden Ring. Joguei o God of War PS4 sem ser o 2, o primeiro lá que lançou, daquele mais com Kratos renovado, e também nada a reclamar, joguei com tudo no alto, algumas coisas no Ultra, em live, e sempre manteve os 60 quadros sem nenhuma queda de FPS. E para quem tá curioso para saber qual é a configuração do meu PC que eu consegui rodar algum desses jogos em live, vou deixar na descrição toda a minha configuração do meu computador que tá atualmente rodando com essa placa A3050. Sobre uns jogos mais competitivos que eu tenho aqui instalado e que eu jogo, então vou falar um pouco sobre ele. O primeiro que é o CS2. O CS2 ele é um jogo já naturalmente que demanda muito mais processador. Ele não é um jogo que demanda muito placa de vídeo, porém mesmo se eu fazer o teste para você já ter uma noção de quanto rodaria. No CS2 nunca tive nenhum problema. Eu uso ele com a configuração gráfica tudo no mínimo, uma configuração competitiva, mais voltada para o competitivo e ter mais FPS. Porém, como eu falei, o CS2 é um jogo mais voltado para processador. Então, processador de entrada, então vai ter menos FPS. Jogos competitivos assim com essa placa como CS2 e Valorant também, que eu não vou fazer o teste, porém é um jogo igualmente que demanda muito mais de processador, a placa de vídeo vai levar tranquilamente e não vai ter nenhum problema, pois são jogos táticos, jogos mais lentos, por assim dizer. Você vai ficar só dentro de um mapa, trocar tiro ali entre dois times. Mas agora, se você olhar para jogos como Fortnite, que é outro que eu também joguei e testei aqui no meu computador, ele já pode pesar um pouco dentro do jogo. Não tive problema com FPS jogando Fortnite também. Ele sempre manteve uma taxa de quadro alta com a 120 FPS para cima, pouquíssimas quedas abaixo, e algo que eu nem sinto tanto assim jogando. Fortnite também tem um pouco mais de processador que pede, mas placa de vídeo é igualmente muito importante nesse tipo de jogo, e por isso eu tô comentando sobre ele também. Nunca tive nenhum problema jogando Fortnite nesse período, taxa FPS também sempre manteve estável. Pode variar também dependendo da temporada que você jogar, de temporada para temporada muda um pouco o peso de cada jogo, então pode variar dependendo da temporada que for jogar, mas é uma placa excelente para Fortnite, rodou. Mas o Fortnite também pesa um pouquinho para processador, então tem que ser algo bem equilibrado para esse tipo de jogo. E também falando sobre o GTA V, que
não posso deixar de fora sobre esse jogo, porque basicamente todo vídeo de teste de placa de vídeo que fala sobre o seu desempenho, fala um pouco sobre ele também. O GTA V rodou uma boa taxa de frame, sempre bem, mantendo bem alta, não tendo quedas frequentes e dá para jogar tranquilo. E a configuração gráfica do GTA V também tá tudo setado no alto, do muito alto, no máximo de gráfico a Full HD. Também joguei um pouco de GTA RP para quem quer saber se roda o GTA RP ou não nessa placa. Ela roda tranquilo também, já joguei um pouco e sempre manteve uma boa taxa de quadros sem muita queda com o meu processador e com essa placa de vídeo. Então para GTA RP ela também vai servir perfeitamente e sempre manteve uma boa taxa de quadros. Mas também não comentei, mas o Fortnite eu joguei ele também com uma configuração gráfica meio equilibrada entre o competitivo, entre algumas coisas também no alto, algumas coisas mais no baixo, o modo também desempenho. Então é importante também deixar isso aqui bem claro. E por último, sobre o core de Warzone, eu quero deixar bem claro que no Warzone eu não fiz nenhuma mudança de qualidade gráfica. A qualidade gráfica ficou original, eu mudei nada no jogo, eu só baixei, abri e joguei assim. Eu só mudei única e exclusivamente o DPI, mas isso é algo mais gosto, porque eu uso o DPI mais baixo em jogos, então por isso eu fiz essa alteração. Mas o jogo rodou até que bem ruim, mas foi porque eu não mexi em qualidade gráfica. Provavelmente se eu mexer na qualidade vai melhorar um pouco o FPS, mas é importante saber que Warzone atualmente teve uma atualização, então por isso o FPS tá bem baixo, tá bem chato jogar ele com FPS bem baixo, que às vezes tem uma queda ou não. No vídeo provavelmente vai estar com algumas partes travando, enquanto eu tava jogando eu não senti essas travadas, esses lags, só foi por causa do OBS, provavelmente que teve algum bug, algum problema quando eu gravei, ele ficou com meio que às vezes travando e ficando bem lento a movimentação, mas enquanto eu tava jogando não teve problema. Como eu falei, acredito que eu fazer uma configuração básica de vídeo aumente bastante esse FPS. Se você quer jogar ele no modo original, com qualidade mais bonita, a 3050 não pode servir tão bem assim pro Warzone. Antes de ter atualização, o jogo rodava tranquilo, uma taxa de quadro boa, 99, 100, 120 FPS, mas teve atualização pro novo COD, então agora o FPS tá bem baixo, tá tendo até bastante quedas de FPS. E bom, falando um pouco sobre a conclusão que eu tenho sobre essa placa, eu já tenho ela já faz um ano. Basicamente, é uma placa excelente, nunca me teve nenhum problema. Todos os jogos que eu quis jogar, ela serviu, me entregou FPS, me entregou qualidade. Porém, em jogos mais recentes, jogos mais lançados agora, Baldur's Gate 3 e outros jogos que foi recentemente lançado, ela pode não servir tanto assim para jogar. Jogar no Full HD, talvez baixo, médio, ela vai tranquilo. Porém, se você quer jogar com a qualidade mais alta, às vezes um Full HD alto, ultra assim, dependendo do jogo, ela não vai servir tanto assim para jogos lançamento. Jogos mais antigos vai servir tranquilo, um GTA V, um Red Dead Redemption 2, God of War, Elden Ring, talvez um The Last of Us também vai servir nessa placa e vai rodar. Mas jogos lançamentos em si, acredito que não vai ter um desempenho tão agradável assim. A placa, como eu falei, é uma placa excelente, mas pela faixa de preço dela que está no mercado hoje, eu acredito que não vale a pena. Ela no mercado basicamente está se encontrando na faixa de R$ 1.200, R$ 1.300, já parcelado às vezes à vista, porém nessa faixa de valor você encontra placas melhores, até mesmo como a RX 6600, que é uma placa da AMD. A AMD teve bastante problema no passado, um pouco aí bem recente, com de drives, então muita gente acaba tendo um pé atrás. Porém, acredito que já teve bastante atualizações com os drives da AMD e hoje não tem mais tanto esse problema. Ainda tenho vontade de testar uma RX 6600, porém isso é plano futuro. Mas voltando sobre a placa eu acho que vale mais a pena você investir na RX 6600 pelo preço. A 3050 vale sim a pena, porém eu acredito que na faixa de preço dela deveria ser atualmente na faixa de R$900 se fosse pegar novo, e usada na faixa de uns 700, 600 reais. A placa sim vai valer em si. É uma placa excelente, não dá para negar, porém pela faixa de valor que é vendido novo, tem opções melhores, e usados acho também que você pode achar opções melhores na faixa de R$900 assim. Porém a placa é excelente, não tem nada a reclamar sobre o seu uso, sobre o desempenho, porém pela faixa de valor que ele é vendido, eu acredito que tem muitas opções melhores. Por exemplo, com 1.300, se você juntar um pouco a mais, você já consegue encontrar 3060, por exemplo. E pelo mesmo valor, você pega 6600, dependendo, você pega uma 6650 XT, que vai ser placas até bem melhores que 3050. Bom, basicamente isso. Como eu falei, a placa é uma placa excelente, não tem nada a reclamar. Todos os jogos que eu quis jogar com esse jogo rodou tranquilamente, jogos competitivos, jogos de modo história, usei para edição de vídeo, para fotos, várias outras coisas, e nunca me deixou na mão. Mas pelo valor, acredito realmente, fielmente, que tem opções
melhores no mercado. Basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida aí referente sobre essa placa que você queira saber, se eu tiver algum detalhe mais específico, deixa no comentário aí a sua dúvida que eu posso estar respondendo assim que possível. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Deixa um comentário, curta, se inscreva para poder estar ajudando você no canal e criar mais vídeos nesse estilo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!